Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e no episódio de hoje vamos conversar sobre o uso da linguagem simples no Poder Judiciário. Para conversar sobre esse tema, convidamos duas pessoas ilustres, o ministro Carvalho, que é o presidente da Comissão Alusiva ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, e a professora doutora Olívia, especialista no assunto. Sejam bem-vindos, acredito que vai ser uma conversa que vai trazer muita luz sobre esse tema. Muito obrigado, Márcio, doutora Olívia, quem tem o prazer de reencontrar, e também todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Márcio, pela possibilidade aqui de falarmos um pouquinho desse assunto tão importante atualmente e tão necessário ao Poder Judiciário. Muito obrigado. Agradeço imensamente também o convite e a possibilidade aqui de trocarmos ideias, experiências a respeito desse tema que é tão relevante para o Poder Judiciário e também para os outros poderes, né? Acredito que ao longo da conversa a gente vai mostrar o quanto é relevante essa linguagem simples. Um prazer reencontrá-lo, ministro Carvalho, também. E muito obrigada, Márcio, também por esse convite. Legal. Bom, para começar a nossa conversa, seria interessante contextualizar, né, a nossa audiência de como que surgiu esse movimento de simplificação, né, do uso da nossa língua, enfim. A senhora poderia explicar um pouco? Claro. O movimento da linguagem simples, ele surgiu há muitos anos, mas no século, a gente teve mais ou menos no século XX, nas décadas de 1940, iniciado nos Estados Unidos, e entre 40 e 50 era um movimento próprio do Poder Executivo. O intuito era fazer com que as pessoas compreendessem melhor as regras do Poder Executivo, fizesse com que elas compreendessem as normativas, o que era já, naquela época, um diálogo difícil, em razão das palavras técnicas utilizadas pelos órgãos. Nesse período, começou-se a avaliar essa questão da leiturabilidade de textos. Utilizou-se muitas técnicas do tipo leiturabilidade, como o índice Flash, que é um índice que lê o tamanho das frases, o tamanho das palavras. E ao longo dos anos, verificou-se que ainda era melhor analisar outros elementos, como a usabilidade. E próximo aos anos 2000, a gente começou a analisar questões relacionadas com o público-alvo, que iria fazer a leitura do documento, a possibilidade de aplicação de design, e a gente teve muitas experiências boas, como, por exemplo, a Margaret Hagan, que trouxe o legal design, né, na área do direito. Isso também dialogou com a linguagem simples. Em 2010, a gente teve um grande marco, que foi com o presidente dos Estados Unidos, Obama, que ele trouxe uma legislação a respeito da aplicação da linguagem simples no Poder Executivo Federal. Então, de certa forma, a partir dos anos 2000, a gente teve uma expansão a respeito dessa linguagem simples no mundo inteiro e a gente hoje tem diversas legislações nos todos os continentes que trabalham com essa denominação que eles trazem como plain language. Na língua espanhola, eles trazem como linguagem clara, e outras denominações a gente tem ao longo dos trabalhos realizados na União Europeia também. A gente tem algumas legislações a respeito dessa aplicação, né, da linguagem simples. No Brasil, eu posso dizer que ele se iniciou por volta dos inícios dos anos 2000, a gente teve alguns trabalhos do Ministério Público a respeito dessa linguagem mais simples, a gente teve um trabalho um pouco com a advocacia também, mas isso realmente ganhou corpo em 2023 com a recomendação do CNJ a respeito da aplicação da linguagem simples, a recomendação 144, e posteriormente a gente teve a 351, outra recomendação do CNJ a respeito especificamente agora de linguagem simples. Em 2019, a gente teve também o início, um projeto de lei da deputada Érica Cocai,
originou-se com ela em 2019, é o Plano Nacional de Linguagem Simples. Hoje ele ainda está tramitando, acabou de sair esse ano do Senado, ele volta para a Câmara agora, e eu acredito que este ano a gente já vai ter essa lei do Plano Nacional de Linguagem Simples, que é com o intuito de fazer com que o Poder Executivo também traga a linguagem simples como favorecimento à comunicação com a população. Então, a gente tem o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né? Todos esses poderes envolvidos para que a gente tenha maior acessibilidade e acesso à informação por meio da população. Bacana. Ministro, coube ao senhor a presidência da comissão alusiva ao Pacto Nacional da Linguagem Simples. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho e explicasse na prática como é que o STM tem se mexido nesse sentido. Então, a minha comissão ela é composta por vários servidores da JMU, muito bons, que nos têm auxiliado bastante para que possamos realmente implementar essa linguagem dentro da Justiça Militar da União. Eu gostaria de fazer uma parte aqui, doutor. Eu, pessoalmente, vejo essa expressão linguagem simples um pouco, vamos dizer assim, ela não especifica ou não alcança todo o sentido daquilo que a gente está buscando. E leva para, talvez, aqueles que são um pouco mais, não digo reacionários, são reativos, a ideia de que é uma linguagem simplória, pouco culta e que realmente vai tornar o Poder Judiciário uma coisa assim muito, vamos dizer assim, banal, né? E ficam ainda apegados à nossa linguagem um pouco mais elaborada, para usarmos um eufemismo, né? E essa comissão ela foi nomeada pelo então nosso presidente, o ministro brigadeiro Joseli, e colocamos uma série de atividades para tentarmos alcançar aquilo que nos propunhamos, como disse a doutora, de uma linguagem compreensível, uma linguagem acessível e clara. E começamos justamente com a doutora Olívia, com o seu curso de elaboração de acordos e uma palestra que ela realizou lá no auditório do STM, que foi excelente, ainda me recordo dessa palestra, com os seus cubos ali, mostrando a montagem das palavras, uma coisa muito bacana, né? E vamos dizer assim, e colocamos como ponto de partida o eixo 3 do Pacto Nacional. São 5 eixos, né? O Pacto Nacional ele tem 5 eixos. E o 3, ele cuida de educação, conscientização e capacitação. Estamos debruçados hoje, vamos dizer assim, com maior afinco neste eixo, porque percebemos que não adianta tentar levar à frente a linguagem simples sem que as pessoas se sintam incluídas, que elas se sintam dispostas, que elas realmente compreendam o que queremos alcançar. E essa educação, conscientização e capacitação ela é essencial. Então, o nosso, vamos dizer assim, primeiro passo, e a doutora Olívia tem nos ajudado muito. Tivemos o curso de elaboração de acordos, com a participação de servidores, magistrados de primeira instância, e, doutora, tivemos resultados expressivos depois, né? E vai fazer com que os nossos acórdãos eles sejam mais claros, mais acessíveis, e vamos dizer, são os primeiros passos, né? Então, atualmente, e esse podcast e esse curso que vai se iniciar fazem parte de toda essa iniciativa inicial, a fim de que realmente alcancemos aquilo a que nós estamos propostos, de tornar a Justiça Militar da União acessível, compreensível e mais próxima dos nossos jurisdicionados. Em síntese é isso, viu, Márcio? Esse eixo 3. Temos que trabalhar a cabeça das pessoas para que elas nos auxiliem também. E o senhor já tem percebido, observado, né, algum resultado nesse sentido? Ah, sim. É claro, ainda são resultados tímidos, mas começamos a perceber iniciativas, vamos dizer assim,
ao norte, ao sul, porque a nossa Justiça Militar da União tem uma abrangência nacional, e essas pequenas sementes vão germinar e com certeza vão dar frutos aí futuramente, indo ao encontro de tudo aquilo que nós pretendemos. Eu não tenho dúvidas. Agora, não é um trabalho, como disse a doutora, a curto prazo. Não adianta, é a médio, longo prazo, mas não vamos esmorecer, vamos continuar trabalhando e sempre insistindo nessa tecla. Bacana. Professora, queria que a senhora explicasse um pouco os principais argumentos contra que as pessoas têm, né, com relação a esse tema, né? Porque qual que é o principal ponto de quem é contra? Assim, existe muita resistência ou não? Sim, eu acho que alguns pontos que o ministro Carvalho aqui apontou dizem respeito a isso. O primeiro deles é a ausência da compreensão do conceito, né? Então, quando alguém fala da possibilidade de aplicação de uma linguagem simples, tende as pessoas a acreditarem que é uma linguagem simplória, rasa, e não é verdade. A linguagem simples, ela é muito complexa e só é possível aplicá-la se você conhecer as técnicas, se você fizer revisões textuais, se você conhecer a língua portuguesa. Então, existe uma série de técnicas para que, ao final, como resultado, seu texto seja simples. Então, eu acho que a primeira resistência que a gente tem diz respeito à nomenclatura. Então, eu acredito que quanto mais gente mais difundir o tema, mais fácil fica a compreensão. Porque, como o ministro apontou, nós não trabalhamos com uma linguagem que vá diminuir a capacidade de comunicação técnica, muito pelo contrário, é fundamental e cada área do conhecimento, ela tem as suas palavras próprias, né, a sua forma de se expressar, que são muito importantes e elas devem permanecer em qualquer texto. O que a gente pode melhorar é a forma como a gente comunica essas palavras. A gente pode trazer uma explicação a respeito de um texto, um termo que ele é muito específico, a gente pode colocá-lo entre parênteses dentro do texto ou fazer uma substituição quando for possível e não macular o conceito, o termo. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que tendem a achar ou ter resistência a essa possibilidade de aplicação, porque não compreende muito. Existe também uma incompreensão do que significa a aplicação da linguagem simples e juridiquês. O juridiquês, de fato, é um prejuízo que a gente tem à nossa escrita, porque o juridiquês é a aplicação de termos desnecessários, é a construção de frases muito longas e, principalmente, quando a gente faz construções que não são diretas na língua portuguesa, a gente traz complemento, predicado, complemento, complemento, e aí a gente coloca o sujeito ao final e a frase ela fica incompreensível. Então, essa forma de construção, ela dificulta muito a leitura do texto. Se a gente perceber, se a gente reorganizar esse texto, a gente percebe que pode utilizar o termo técnico, manter as normas da língua portuguesa imaculadas e um texto claro, lógico, bem organizado. Então, para mim, a primeira resistência diz respeito ao nome, e aí a Enajum faz um trabalho maravilhoso que diz respeito a trazer, né, ao conhecimento da sociedade o que é a linguagem simples por meio da capacitação, que é fundamental, né? Então, o conhecimento da população ajuda muito. A outra forma, a outra resistência que a gente tem é no sentido de acreditar que o conhecimento só pode ser expresso por meio de palavras muito difíceis, né? Isso, há muito tempo, a gente já não utiliza mais. Existe um texto interessante do Bourdieu, chama Poder Simbólico. Ele já traz essa perspectiva de que a casta do direito gosta de se diferenciar em razão das suas nomenclaturas, mas que isso cria um distanciamento da população, das pessoas, e tira a acessibilidade, o que é contra as questões relacionadas com o acesso à justiça, com o Estado social de direito, né, com a possibilidade da população acessar o poder judiciário. Então, eu acredito que a gente tem mudado as posturas, como diz o ministro, de forma gradual, a partir do momento que se entende, se compreende e percebe-se a possibilidade de aplicação de uma linguagem que seja mais clara, mais direta, acessível, a gente ganha
celeridade. Celeridade no Poder Judiciário, celeridade nas atividades da advocacia e, principalmente, a gente ganha uma maior compreensão dos jurisdicionados, que são a sociedade, a população, aquelas que utilizam a nossa justiça. Sim, com certeza. O jurisdicionado é a razão de ser, né? De tudo, né? Agora, ministro, na visão do senhor, quais têm sido os principais obstáculos dentro dos tribunais, assim? Não pensando apenas no STM, né? Mas nos tribunais de forma geral, assim. Em conversa com integrantes de outros tribunais, sejam estaduais ou de âmbito nacional, e também os tribunais superiores, nós percebemos que há dificuldades estruturais, eu diria até mesmo culturais, de cada tribunal para se chegar a essa simplificação da linguagem. Porque tudo que é novo assusta. Eu, como militar, nós sempre colocamos que o ser humano, quando vê algo novo, ele fica assustado. Vamos dizer assim, é natural, é quase que fisiológico, porque o desconhecido, ele faz com que a pessoa, vamos dizer assim, se prepare, porque ela não sabe o que está enfrentando. Então, quando a gente não sabe o que está enfrentando, a gente tem receio. Isso é totalmente compreensível. Quando a gente percebe do que se trata, a gente deixa de ter receio e, vamos dizer assim, nos reunimos até e aceitamos aquilo que é novo. Mas no início a gente tem esse receio. Não é reação. Às vezes as pessoas dizem assim, eles reagiram contra o que a gente estava tentando implementar. Não é reação, é receio mesmo. É um processo natural, né? É receio. Então a gente tem que colocar, como disse a doutora, que linguagem simples não é uma linguagem vulgar, banal, rasa. Não é. É que ela tem um intento muito maior de aproximar o cidadão, de fazer com que aquilo que tentamos passar seja compreendido e compreensível. Isso é extremamente importante. Então, os maiores desafios são esses, é fazer com que as pessoas entendam o que se está buscando com a linguagem simples, porque há muitas ideias equivocadas, a doutora sabe muito melhor do que eu, divulgação de, vamos dizer assim, detalhes distorcidos, ou de pessoas que desconhecem e às vezes emitem uma opinião que não é, vamos dizer assim, não condiz com a realidade. Então, o que eu percebo hoje, a maior dificuldade é a dificuldade, às vezes, estrutural e por vezes, cultural dentro daquele tribunal, daquela instituição. E não é fácil a gente, vamos dizer assim, mudar isso. Demanda muito tempo, muita conversa, muitas, vamos dizer assim, intervenções, procurando fazer com que esse receio das pessoas, ele, vamos dizer assim, se reduza e elas passem a ombrear conosco, para, vamos dizer assim, divulgar tudo isso. Com certeza a doutora Olívia conhece muito bem esse assunto e sabe do que a gente está falando aqui, dessas não reações, mas sim de, vamos dizer assim, receios. Né? Perfeito. Professora, a senhora percorre aí, né, vários tribunais, imagino. Existe algum que sirva como exemplo? Assim, não, esse tribunal aqui ele está diferenciado e se houver esse tribunal, o que ele faz que os outros não fazem, né? Eu acho que tem muitos trabalhos, né, que são feitos aqui e inclusive aqui no STM a gente tem bons trabalhos. Eu acredito que no Brasil, depois do marco, né, do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, todos os tribunais, eles têm uma regulamentação interna a respeito dessa linguagem simples, né? Nós temos o selo, né, aqui. doutor? Tem o selo agora. O que incentiva muito, né, os tribunais a produzirem trabalhos relacionados com a linguagem simples. Então, eu acho que o primeiro impacto foi o pacto para que mudasse a cultura. E eu acredito que só houve essa primeira mudança de cultura em razão dela ter vindo do CNJ, né, de cima para baixo. Então, os tribunais perceberam a necessidade de trabalhar a linguagem simples
e todos possuem atividades que são muito interessantes. Principalmente aqueles que têm laboratórios de inovação. Os laboratórios de inovação, né, que são fundamentais hoje para um trabalho desses documentos, né, de reescrita de documentos. Então, os trabalhos que eu tenho feito dizem respeito a remodelar, por exemplo, mandados de intimação, mandados de citação, que são documentos recorrentes dos tribunais, que se você passa um tempo para organizar, vale a pena remodelar e torná-lo mais atual, porque você vai poder utilizá-lo pelos próximos 2, 3 anos, inúmeras vezes. Então, diferente, por exemplo, de um acórdão, né, que é uma decisão única para um caso específico, a gente pode fazer a aplicação, mas a gente também pode fazer uma aplicação mais livre de documentos, como mandados, por exemplo, que a gente, inclusive, pode alterar o design, porque a linguagem visual ela faz parte dessa simplificação da linguagem. E os tribunais têm feito ótimos. O LabLuz tem feito um trabalho muito bom, o TRT8 tem feito... O LabLuz é de onde? O LabLuz é do Ceará. É um laboratório de inovação. A gente tem diversos tribunais que fazem bons trabalhos. Agora o STF tem feito um trabalho muito interessante que eu acredito que o STM também possa fazer, que é um trabalho relacionado, chama Informação à Sociedade. Os principais julgados do STF são inseridos em uma página e colocados de forma resumida, com essa linguagem mais simples, em no máximo 2 páginas, em tópicos com linguagem visual, para que as pessoas entendam a decisão. Então, aquilo que o STF decide e se entende que é uma decisão muito relevante, por exemplo, uma delas foi da Covid em 2020, né? Foi uma ação da Prefeitura de Uberlândia que queria impedir que as pessoas não vacinadas não pudessem entrar em órgãos públicos. Entendeu isso como inconstitucional. O direito de ir e vir a órgãos públicos, porque isso geraria uma obrigatoriedade da vacinação. Então, foi uma questão constitucional e reverberou pelo país inteiro. Então, uma decisão como essa está lá no site do STF, com uma linguagem simples. A decisão original tem 170 e poucas páginas, porque tem os votos todos, né, e tudo mais, para a decisão final. E em 1,5 página está a decisão para o cidadão. Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa alteração, essa mudança de linguagem, para que a população veja as principais decisões daquele tribunal, que ela possa compreender de forma rápido, fácil, né, compreender. Eu acho que isso é dar acesso à informação, isso é dar acessibilidade. Então, esse trabalho do STF, por exemplo, é um trabalho que eu acho que os tribunais podem replicar, né, além desses outros todos os documentos e, como o ministro falou, as produções de acórdão de forma mais objetiva, de forma mais precisa, para que a gente não precise ser tão repetitivo, né? Às vezes, o ministro falou que é uma questão cultural, é mesmo. A gente não tem tempo para parar e pensar na nossa escrita. Ela parece tão intuitiva, né? Aquilo que eu já faço isso todos os dias, né? Eu já faço isso há anos. E aí a gente não tem tempo para dizer, opa, vamos parar e hoje a gente vai só pensar na sua forma de escrever. Isso quase nunca acontece. E aqui só é possível, a gente está vendo a transformação do tribunal aqui por causa da capacitação. Porque a capacitação é o momento de parar, pensar, refletir e rever as formas de escrita, né? Então, eu acredito que a gente tem, pelo Brasil inteiro, bons exemplos, principalmente relacionados aos laboratórios de inovação e esse do STF, que eu também acho uma ótima iniciativa. Bacana. Agora, a gente sabe que a inteligência artificial, ela está aí, né, permeando todas as áreas, em todos os aspectos, né? Na linguagem simples também, vocês têm algum conhecimento nesse sentido? Sim, os tribunais já têm desenvolvido. Acho que a maior parte dos tribunais já estão desenvolvendo sua própria inteligência artificial. Eles não têm usado aquelas disponíveis, né, para o público por questões de sigilo, né? Então, eu tenho visto as áreas de tecnologia do tribunal desenvolvendo. O ministro Barroso havia falado também dessa possibilidade deles disponibilizarem também a inteligência artificial, por exemplo, para replicar decisões que tenham o mesmo resultado. Vamos falar da possibilidade da revelia, que é quando a parte ela não contesta o que foi dito a respeito dela. Então, a gente entende como réu revel. Numa sentença sobre revelia, ela vai ter sempre o mesmo texto.
aí pode ser feito por inteligência artificial. Neste caso, os comandos, os prompts a serem dados, eles podem trazer o aperfeiçoamento da linguagem mais simples, mais clara, a gente consegue uniformidade e, principalmente, eu acho que a linguagem tem a ver, como eu disse, existe hoje um progresso em relação ao que se entende por linguagem simples, e o momento de hoje é pensar na usabilidade, no UX, que é a experiência do usuário, ou seja, pensar no público-alvo. É você colocar para testar o documento. Não é só fazer o documento com a linguagem simples, mas é testar com a população se ela realmente entendeu, ou o que eu posso melhorar com aquele documento, né? Como é que eu posso refazer? Então, eu acho que a gente pode utilizar, sim, a inteligência artificial a nosso favor. Alguns tribunais já têm produzido, inclusive, o ministro Barroso alterou as formas de ementa, né? A ementa agora ela é diferente, ela tem um outro formato, em nome do Pacto da Linguagem Simples, e muitos tribunais têm construído por meio da inteligência artificial as emendas. Eles colocam os textos dele e pedem com os prompts corretos para produzir. E não necessariamente se usa o resultado exato final, o que não é essa questão, mas ajuda muito a perceber uma forma de linguagem que seja mais clara e objetiva, e depois o humano faz, né, aqueles ajustes que são necessários. Então, eu acho que dá celeridade. E se você colocar os prompts corretos, a gente sai com a linguagem clara e precisa que o robô, né, é capaz de fazer por nós. Bacana, muito bom. Ministro, o senhor, enquanto presidente da comissão, o que o senhor vislumbra aí para os próximos anos, nesse sentido de difundir mais o uso da linguagem simples? Bom, como eu disse inicialmente, continuarmos com essa educação, capacitação, conscientização, porque isto aí é uma atividade permanente, não tem como a gente fugir. É uma educação continuada. E aproveitando o gancho que a doutora Olívia nos proporcionou sobre ementas, nós estamos agora tentando, viu, doutora, dentro do tribunal, esse modelo padronizado de elaboração de ementas que o CNJ colocou, ainda estamos engatinhando dentro do tribunal para que nós tínhamos um modelo. Sim. E agora vamos dizer assim, migrar para este que o CNJ colocou. E não é fácil, às vezes a gente acha, não, de uma hora para outra, não é fácil. A inteligência artificial pode ajudar bastante, mas há, vamos dizer assim, algumas, vamos dizer assim, como eu não gosto de usar a palavra reação, ela não faz parte da minha maneira de ser, mas vamos dizer assim, há alguns contrapontos, né, para que isso seja colocado. Mas é uma resolução, é uma resolução do CNJ e temos que nos adaptar até para que o cidadão, o jurisdicionado, depois, quando queira encontrar algum precedente ou queira ver qual é a jurisprudência, ele vai conseguir isso com maior facilidade, porque é uma pesquisa muito rápida, né? Então, nós temos que caminhar nessa direção. E a dificuldade maior é realmente nos unirmos, fazer com que as pessoas sintam que aquilo é necessário. Hoje, o tempo ele é muito precioso, né? As pessoas hoje, se veem um vídeo de 3 minutos, já acham longos, né? Então, tem que ser uma coisa muito rápida. Então, um acórdão, uma ementa, uma decisão, uma sentença, elas têm que ser com linguagem simples. Porque linguagem simples, volta a frisar o que a doutora também ressaltou. Não é uma linguagem banal, rasa, é uma linguagem direta, clara, compreensível, guardando todas as normas cultas da nossa língua. Aliás, durante o curso da doutora Olívia, ela colocou algo muito interessante, que para se utilizar a linguagem simples, a pessoa tem que conhecer muito da nossa gramática, muito da língua portuguesa, porque senão ela não consegue. Porque não é tão simples como parece, fazendo um trocadilho, né? Não sugere, né? A pessoa tem que conhecer bastante, vamos dizer assim, a língua portuguesa, porque senão ela não vai conseguir. E durante o curso dela, eu achei bastante... Aconteceu um detalhe lá, que tem uns exercícios para se escrever, não é, doutora? E
alguém escreveu lá e a doutora colocou que, olha, essa expressão ou este termo, ele não é muito adequado para a linguagem simples e etc. Aí a pessoa respondeu, como era uma aula, vamos dizer assim, síncrona, mas, vamos dizer assim, virtual, a pessoa digitou lá assim, poxa, mas eu escrevo esse termo, essa expressão faz 30 anos, né? Então, é algo que me chamou a atenção esse detalhe, porque a pessoa tem que mudar a maneira de ser, tem que parar para pensar, e todos nós temos nossas convicções, nossos posicionamentos, nossas ideias. Nosso jeito, né, de escrever. E quando a gente faz algo há muito tempo, não é tão simples mudarmos, não, né? Mas a gente tem que fazer um certo esforço, né, para que realmente avancemos. Então, daqui vamos continuar com todo esse trabalho de educação, porque eu acho que dos 5 eixos, eu acho que é o mais importante, porque os outros 4, eles vêm a reboque. No momento que a gente conscientiza, todos os demais vão convergir e chegaremos a bom termo. E eu gostaria aqui, viu, Márcio, de realçar novamente o apoio da doutora Olívia aí ao nosso tribunal, desde que o ano passado ela realizou aquela palestra, depois o curso de elaboração de acórdãos, e agora continuamos. Então, é extrema importância para o tribunal, para a Justiça Militar da União, que a gente continue nesse trabalho. É um trabalho silente, é um trabalho, vamos dizer assim, discreto, mas que a gente vai percebendo os seus frutos. Então, eu gostaria aqui de destacar todo o apoio que a doutora Olívia tem nos prestado, não só a nós, mas a vários tribunais, a outras instituições e a própria OAB, particularmente aqui a seccional DF. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Foi um papo muito profícuo, assim, interessante. Gostaria de passar a palavra para vocês, né? Para se despedir da nossa audiência, ou então dar o último recado, né? Ficam à vontade nesse sentido. Por favor, doutora. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite e complementar que realmente o trabalho feito aqui pela Justiça Militar tem sido um trabalho de excelência que perceber, né, o quanto é relevante essa temática, né? A gente tem alguém como o ministro Carvalho à frente desse pacto, da implementação do pacto na Justiça Militar, é fundamental, e isso demonstra a vontade do Poder Judiciário de se comunicar melhor com a sociedade, com as pessoas, né? A gente precisa perceber que existem ações que fazem muita diferença. Às vezes a gente encontra um tribunal fazendo um trabalho, outro um trabalho, mas quando a gente faz uma análise de um todo, a gente percebe que a cultura ela tem mudado. E esse trabalho feito aqui há algum tempo é um trabalho interessante, porque como é um trabalho contínuo, o assunto ele não termina. Ele vem sido discutido, vem sido debatido, e eu digo que não é nem reação mesmo, eu acho que as pessoas demonstram perspectivas diferentes que nos ajudam a também crescer. Às vezes, poxa, acho que o caminho não é bom. É importante que a gente tenha percepções diferentes, porque isso não termina hoje, né? A gente não está aplicando algo terminado. Eu acredito que daqui a 5 anos a gente está ainda falando de linguagem simples, mas uma outra perspectiva, incluindo outros formatos, né? E pensando de forma diferente, principalmente, como você tocou no assunto da inteligência artificial, ela estará mais presente ainda. E a gente vai ter que fazer esse diálogo da inteligência artificial com a linguagem simples, com as produções de documentos do judiciário, com a necessidade da celeridade também das decisões. Eu acho que tudo isso, né, junto, conversa, dialoga. Então, eu acredito verdadeiramente que a gente está no processo de transformação e que ele é um processo longo e que a gente vai ter, nos próximos anos, resultados ainda melhores em razão dessas capacitações, do enraizamento dessa cultura que se iniciou há pouco tempo, mas a gente vê que já tem bons resultados. Imagine daqui a 5, 10 anos. Então, eu parabenizo imensamente ao trabalho que tem sido feito aqui na Justiça Militar. Agradeço imensamente essa oportunidade.
O meu trabalho como professora, eu disponibilizo para quem tiver interesse no meu Instagram, @OliviaRochaFreitas. Lá eu divulgo os trabalhos que eu produzo nos tribunais e trato muito das questões relativas à produção de linguagem simples. Muito obrigada, Márcio, pelo convite. Muito obrigada à escola e me sinto muito honrada e à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigado, professora. A semelhança da doutora Olívia, eu só tenho a agradecer, viu, Márcio? Todo o apoio que tenho recebido da presidência do tribunal e dos integrantes da comissão que eu presido e também de todos aqueles com quem conversamos, que se colocam à disposição, que tentam nos auxiliar, porque é algo que vai se tornando, usando uma expressão não tão, vamos dizer assim, culta, vai se tornando uma cachaça, né, doutor? Não é politicamente correto falar isso atualmente, mas as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer. Elas começam vamos dizer assim, a nos tomar conta, fazer com que a gente tente melhorar cada vez mais, para que realmente o cidadão ele se sinta, vamos dizer assim, mais confiante com relação ao Poder Judiciário, perceba que estamos tentando torná-lo mais acessível, tentando que nos aproximarmos cada vez mais da sociedade brasileira, porque nós existimos em razão da sociedade brasileira, de tudo aquilo que ela espera do Poder Judiciário. E eu fico muito feliz pela oportunidade que disponho de trabalhar neste assunto, porque é muito motivante, tem um espectro enorme, tem um horizonte ilimitado, temos a inteligência artificial, temos iniciativas as mais diversas, simplificação, como disse a doutora Olívia, de citações, de sinalizações dentro dos tribunais para que as pessoas saibam para onde estão indo. Tudo isso faz parte da linguagem simples. A linguagem simples não se resume apenas à escrita, não. É uma série de procedimentos que tem dentro desse pacto para fazer com que o cidadão tenha facilidade, tenha confiança e tenha, vamos dizer assim, uma visão, vamos dizer aqui, de que nós estamos trabalhando em prol da sociedade, para atendermos todos os anseios que ela espera do Poder Judiciário. Muito obrigado, doutora Olívia. Aprendo muito com a senhora e quero dizer que já acompanho a doutora no Instagram já há um certo tempo e a gente vai aprendendo. E eu até, se a doutora permitir, estimulo aqueles que estão nos ouvindo que também acompanhem no Instagram e em outros canais que ela tenha para aprendermos continuamente sobre a linguagem simples, que eu reputo como uma coisa muito importante e necessária nos tempos atuais. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito boa nossa conversa. Bom, esse é mais um episódio do podcast da Ana Jun. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Nos vemos numa próxima. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Bom estar aqui novamente. Podcast da Ana Jun.